do Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, levando a palavra do Senhor sendo ministrada com orações em cada lar, comércio, veículo, cada coração de cada ovelha bendita, amada do Pai, junta conosco em um só Espírito. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as ovelhas benditas, amigas do nosso Senhor Jesus, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Pois eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, porque nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram em sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde sempre houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para dar continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Também estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia e que elas não são necessárias. Basta provar isso com base na Bíblia Sagrada para receber o valor em dinheiro. Nós estamos aqui trazendo uma conscientização a vocês de que há uma diversidade de ministérios e é necessário que todos estejam juntos, interagindo, exercendo com perfeição e eficiência a autoridade, os dons, os frutos que lhe foi concedido, pois o ministério continua sendo do Senhor Deus e é necessário que nós venhamos a estar todos juntos. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. Cristo não pode estar dividido. Então é necessário que cada um, como membro do corpo de Cristo, esteja junto para que forme verdadeiramente o corpo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam novamente as ovelhas benditas, muito bem-vindas, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E já deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo e abrindo portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar você e toda a sua casa por estar buscando ao Senhor durante a madrugada junto conosco, ou então futuramente nas gravações às 10h07 da manhã, de segunda a segunda, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos agora à ministração de uma oração, para darmos início à ministração nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus. Maravilhoso Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso,
Novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a plenitude da tua paz, da tua graça e da tua alegria. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, libertando, edificando e protegendo cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, que deixaram os seus nomes, sua cidade, o seu estado ou seu país nos comentários, para que possam abrir portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, para abençoar elas e suas famílias, para que elas testifiquem que tudo o que elas fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Para que olharem, vejam como em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. E eu peço ao Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar nos corações de cada pessoa onde essa live alcançar, removendo toda a obra e trave do inimigo, da religiosidade ou da carne, que impedir de alguma forma da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, e que essas vidas possam ser livres para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser cada vez mais abençoados e vejam a tua paz, a tua alegria, a tua graça e a tua luz preencher cada lar, comércio, veículo e coração de cada ovelha bendita, amada do Pai, junta conosco em um só Espírito. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O TEI versão de Jequié, Bahia, seja muitíssimo bem-vindo, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar junto conosco, interagindo em um só Espírito, como uma ovelha bendita, amada do Pai, uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Então sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vou dar início agora ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei dando início pelos rebanhos benditos de números ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para quem escolheu fazer parte dos rebanhos benditos de números pares. Agora, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora também ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então escolha seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual e além de orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, receba no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas toda live para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E primeiro é o rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12, são os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada pelo nosso Deus aos seus corações. E o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta madrugada
É o livro de Glórias ao Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de 1 Samuel, que possui 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que possui 31 capítulos, é o primeiro livro que estará sendo ministrado. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. E o livro de 1 Samuel, capítulo, Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. 1 Samuel, capítulo 21. E para a meditação do rebanho bendito par de número 12, livro de 1 Samuel, capítulo 22, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração? No livro de 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 15. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste, no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Levantou-se Davi naquele dia, e fugiu de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos portigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Por que me trouxestes a mim? Faltavam-me a mim doidos para que trouxesses estes para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 21 do livro de 1 Samuel é muito forte, porque traz aqui o Davi, o homem segundo o coração do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, passando uma grande aflição na sua carne, na sua mente, no seu espírito. Tudo aquilo estava sendo abalado, porque aqueles que se diziam ser seus amigos, que se dizia ser seu povo, o perseguiam. Aqueles que o admiravam, que o idolatravam, que fizeram com que outros, os maiores, sentissem inveja dele, naquele momento não serviram de nada para acudir Davi. E aqueles do qual ele fugiu para tentar buscar refúgio, também temiam ele, porque a fama dele havia chegado até aqueles povos. E naquele momento, a saída em que ele se viu foi se fazer de doido. Fingir que ele não estava são, que as suas capacidades mentais haviam sido perdidas, para que aqueles que tinham poder para eliminá-lo naquele momento, viessem a baixar a sua guarda. Só que um ponto é, naturalmente, eles tinham poder para eliminar Davi. Só que o ponto é, a promessa que Davi tinha de se tornar rei sobre Israel ainda não havia se cumprido. E Davi não havia feito nada de errado para perder aquela promessa. É naquele momento em que a gente tenta agir com a força do nosso próprio braço, nos proteger com aquilo que aos nossos olhos parece correto, mas acaba ignorando aquilo que é o agir do Senhor Deus. Aquela parte em que é o Senhor quem interfere, em que em vez de abaixar a guarda da outra pessoa, porque ela acha que você é inferior a ela, o Senhor verdadeiramente concede graça aos seus escolhidos, para que mesmo que tudo no natural dissesse para que aquele rei eliminasse Davi, o Senhor jamais haveria permitido. Então é necessário que nós venhamos examinar sempre nas Escrituras Sagradas a palavra do Senhor Deus, aquilo que nós devemos estar fazendo, para que aquilo em que nós não podemos fazer, não temos capacidade, o Senhor possa vir a intervir e agir em nosso favor. E nós estamos aí com os meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, para que vocês possam desenvolver tanto o discernimento, a sabedoria, a inteligência, o seu relacionamento com o Senhor Deus, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial.
Esses 12 livros vão muito além de investimento intelectual, pois além de você adquirir tudo isso, você também tem uma garantia de que tanto a sua vida profissional financeira, como a sua vida espiritual ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, para trabalhar seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou em Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Basta você entrar em contato conosco no privado, a nossa produção vai estar instruindo cada um de vocês para que vocês possam verdadeiramente terem a certeza e a convicção de que quando é da parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, quando é verdadeiramente firmado em sua verdade, todos têm a oportunidade de interagir e de sair ganhando, exceto o inimigo, que esse já foi derrotado, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E todas aquelas pessoas que comprarem esses 12 livros, seja através aí do link no comentário fixado, na descrição da live, ou então o link na live aí, ou o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim, ou através de nossos vendedores, tanto as pessoas que compram, como as pessoas que vendem 12 desses livros, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum de estoque, nem de logística, nem de entrega, nem de cadastramento. Vocês têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então, se você quer se tornar um vendedor dos livros, ou se você quer comprar esses 12 livros, dependendo, você pode ir no link no comentário fixado, na descrição da live, link na minha bio, ou então entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar instruindo a cada um de vocês, para adquirir a coleção completa dos livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, para desenvolver vocês em todas as áreas e setores de suas vidas necessários para que vocês se posicionem como cabeça, como vasos de honra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, seja onde for que você se envolver. Aonde você chegar, você seja bem-aventurado, bendito e bem-sucedido, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E a partir de 1h20 da madrugada, estaremos interagindo mais com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Então, se apresente, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Até lá estamos focando em orações e ministrações na palavra do Senhor Deus. O abençoado que quer abençoar a obra e ser muitíssimo abençoado também, você encontra nessa rede social aí as informações na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando, também pode entrar em contato diretamente conosco no privado. Vamos aqui ao rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8 a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus aos seus corações. Abençoado também que está precisando de trabalho, entre em contato conosco no privado, já se cadastre, para que quando nós chegarmos de maneira física na sua região, você tenha uma oportunidade conosco. E, caso já queira uma renda complementar financeira, basta você estar entrando em contato conosco no privado para se tornar um vendedor de nossos livros, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nessa live. Livro de Naum, que possui 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso ao seu coração. Livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. Naum, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Livro de Naum, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. E para você continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta você ser seguidor ou inscrito ou membro ou ofertante ou dizimista nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo e poderoso nome, eu peço que esses teus benditos amigos, que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada através de nós.
Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal, janela e coração de cada uma pessoa em que interagir conosco nos comentários, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que eles possam ver a sua luz brilhar e iluminar o seu mais profundo coração, para que eles possam se posicionar e produzir abundâncias de frutos permanentes, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, boas promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. O Wilton, de Salvador, Bahia, seja imensamente bem-vindo, capaz e graça e alegria em nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco em um só Espírito, como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Não coloque seu endereço não, abençoado, só sua cidade, seu estado, tá bom? Não coloque seu endereço aí não. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Naum, capítulo 2, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Naum, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Naum é muito forte, porque traz ali a transitoriedade daquilo referente ao ser humano. E como é importante verdadeiramente nós estarmos construindo tudo aquilo que é importante para nós nas palavras do próprio Senhor Jesus, juntando sempre os nossos tesouros nos céus, para que Ele verdadeiramente esteja guardando o nosso coração, para que a palavra dele esteja sempre como prioridade em nossas vidas, pois que como ele afirmou em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu estarei apresentando a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que servem de material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Pois aqui, como o Senhor demonstrou nesse capítulo 2 do livro de Naum, não adianta continuar mantendo as suas forças, a sua confiança, a sua fé e a sua esperança naquilo que é da parte da terra. Pois quando o Senhor verdadeiramente levantar aqueles que são do Espírito, nada nesse mundo vai ser capaz de impedir tudo aquilo referente à carne, que tentar se levantar, que tentar correr para impedir, para batalhar, só vai encontrar a iminente ruína. Mas aqueles que estão do Senhor Deus, como lá em Romanos capítulo 8 afirma, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Pois aqueles que são do Senhor Deus, o inimigo não toca. E ele afirmou que aqueles que são dele, é aqueles que guardam as palavras dele e a pratica com autenticidade. Então examine com muita atenção e cuidado cada uma dessas 10 afirmações. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores
pastores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, onde você vai poder voltar, pausar, diminuir a velocidade, se necessário, para conferir a seriedade de cada uma dessas 10 afirmações na Bíblia Sagrada. Pois qualquer um templo físico, igreja ou congregação em que houver a presença de uma só delas ou a omissão em repreender uma só delas, todo aquele que interage ali, que participa, que não se posiciona, não repreende, tem consequências gravíssimas já nesse mundo e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. Então examine com muita atenção e cuidado cada um desses versículos, pois é necessário que parta de você interagir.
Não adianta eu falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Eu falar que está lá escrito. Mas basta vocês irem lá ver com os seus próprios olhos e verem que não é nenhuma distorção nossa das Escrituras, mas sim é aquilo que está com autenticidade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Então é muito necessário que vocês vão lá e examinem cada uma dessas 10 afirmações, pois basta provar que uma só delas, provar com base na Bíblia Sagrada, que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais em dinheiro. E o Haroldo do Paraná, seja muitíssimo bem-vindo, capaz e graça e alegria nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar você e toda a sua casa por estar interagindo conosco como uma ovelha sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. E meu muitíssimo amém. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 12, de número 2. A estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Os abençoados que estão chegando agora, deixem no comentário o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, para estarem interagindo conosco e sendo muitíssimo abençoados para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E a partir de 1h20 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Até lá, o foco em orações e ministrações na palavra do Senhor nosso Deus. E o próximo livro a ser ministrado, de 2 Reis, que possui 25 capítulos. É o nosso próximo livro a ser ministrado para estar aumentando a nossa fé nesta madrugada. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui ao livro de 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. 2 Reis, capítulo 19. E para a meditação do rebanho bendito par de número 2, livro de 2 Reis, capítulo 20, para a sua meditação. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, então compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Reis, capítulo 19, do versículo 29 ao versículo 35. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 19 do livro de 2 Reis é muito forte, porque complementa aquilo que eu ministrei ali nas últimas ministrações, 1 Samuel 21 e Naum capítulo 2. Deixando bem claro que aquilo em que está além da nossa capacidade, o Senhor nosso Deus faz, quando verdadeiramente agradamos o seu coração. Pois aqui demonstrou que através das obras de Davi, de como Davi se posicionou perante os caminhos do Senhor, de como Davi agradou ao Senhor, não apenas ele se beneficiou, mas como toda a sua futura descendência também recebeu libertação, recebeu restituição, recebeu livramento, por causa que o Senhor cumpre a palavra aos seus escolhidos. E não são escolhidos simplesmente porque acha, pensa ou imagina. São escolhidos pela forma como se posiciona, pelo caráter que possui, independente das circunstâncias. Então é necessário a gente examinar aqui verdadeiramente que o Senhor nosso Deus não se preocupou com a força do exército. O povo de Israel foi verdadeiramente protegido não com a força de seus próprios braços, mas sim com a força do Senhor dos exércitos, que tinha domínio tanto sobre o exército inimigo como sobre o exército do seu povo, e enviou o seu anjo lá para agir em favor daqueles que o amam.
E é necessário a gente examinar sempre com muita atenção a nossa parte em fazer o nosso dever, a nossa obrigação, de vez de perguntar, será que o Senhor vai mesmo agir? De se duvidar antes mesmo de receber a resposta. É importante que a nossa parte a gente venha fazer para esperar. Pois aqui o Senhor falou sobre ali a semeadura, para o povo semear, que eles iriam colher dos seus frutos. E é exatamente isso que afirma lá no Novo Testamento, que o lavrador, quando ele lavra na terra, quando ele semeia a terra, ele tem a esperança de receber dos seus frutos. Ele é um dos primeiros a comer dos frutos, deixando claro que quando nós nos esforçamos, semeamos, produzimos frutos em nome do Senhor, seja 30, 60 ou 100, como lá em Marcos capítulo 4, nós iremos ver o resultado. Mas é importante que o primeiro passo nós venhamos dar para que o mais o Senhor possa fazer. E eu vou apresentar aqui a vocês a nossa denúncia sobre as 7 afirmações, em que basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. 7 afirmações aí que trazem para vocês desenvolver o discernimento necessário de que vocês precisam conhecer que há uma diversidade de ministérios, todos eles sendo do Senhor Deus, e aqueles que são dele devem participar e interagir com todos eles de acordo com os preceitos e os princípios que o Senhor determinou para cada um de nós, para que ele possa agir em nosso favor em todas as áreas e setores de nossas vidas. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também seu país. Interajam conosco para serem muitíssimo abençoados nessa live. Livro de Provérbios, que possui 31 capítulos. É o próximo livro que estaremos ministrando nesta live. Então já se inscrevam, nos sigam, compartilhem, para que essa live alcance o máximo de vidas que precisam e necessitam de receber uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Provérbios, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus. Dei 2. Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Provérbios, capítulo 23. E para a meditação do rebanho bendito par de número 6, livro de Provérbios, capítulo 24, para a sua meditação. Escolha um número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números, para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor, para estarem aumentando a sua fé. Vamos aqui a ministração de mais uma oração, lembrando todos os seguidores, inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre,
Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essas ministrações da tua santa, bendita e poderosa palavra, através desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas, em cada um lar, comércio, veículo e coração, em que houver uma pessoa conosco em um só Espírito, deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. E que cada uma dessas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, preenchendo e fortalecendo as suas famílias e os seus corações, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Deus. Lembrando que a gente está oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e mais 10 milhões para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, e que elas não são necessárias. Não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, mas sim trazendo a conscientização necessária a cada um de vocês de que há uma diversidade de ministérios, todos eles são necessários, de acordo com as Escrituras Sagradas, e agirem como o Senhor verdadeiramente determinou. E, como sempre, tudo à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações, pois jamais brincamos com nada referente ao Senhor, a sua palavra e a sua justiça. Vamos aqui à ministração no livro de Provérbios, capítulo 23, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, apenas conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui ao livro de Provérbios, capítulo 22, do versículo 11 ao versículo do versículo 12 ao versículo 18. Provérbios capítulo 23, do versículo 12 ao versículo 18. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo, quando os seus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, como sempre, cada um capítulo, cada um versículo sorteado, e Provérbios 16, 33 afirma: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Pois aqui esse capítulo 23 do livro de Provérbios, como sempre, encaixando com todos os outros, trazendo como é importante a gente pegar aquilo que é da parte do Senhor Deus, guardar em nosso coração, examinar com muita atenção e cuidado aquilo que nos é apresentado, repreender sempre com autoridade, como o Senhor nosso Deus determinou, pois lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 19, tá correto? Apocalipse capítulo 3, versículo 19, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Ele afirmou que castiga e repreende aqueles quanto ele ama, que é para que se arrependam, para que se convertam. E lá no livro de Hebreus capítulo 12, traz também que aquele que não é castigado, que não é repreendido, esse tal aí não é filho. E aqui o Senhor Deus traz como verdadeiramente ele se alegra quando andamos em retos caminhos, e que em hipótese nenhuma aquilo que nós fazemos em nome dele, de acordo com aquilo que ele determinou, com aquilo que alegra ele, jamais será em vão. Mas se fizer com base em preceitos dos homens, ele mesmo afirmou, Mateus 15, versículo 7 a 9, que será tudo em vão.
Então examine sempre com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus, o seu evangelho e a sua justiça, e compartilhem com vida outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como o comentou, Mateus 7, versículo 15, Jesus adverte: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E é por isso que nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, para que vocês jamais venham nos olhar de acordo com a nossa aparência. João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Colocamos os nossos frutos para que vocês examinem a cada um deles. Porque qual outro ministério você vê, falando em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, que oferece milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que eles estão errados ou que eles estão mentindo? Para colocar o povo realmente para o examinar, para o colocar à prova, para colocar à luz das Escrituras Sagradas tudo o que eles apresentam. Nós não só trazemos aquilo que é verdadeiramente como está escrito e incentivamos vocês a provar a luz das Escrituras, como também trazemos aquilo que vocês conhecem como certo, jogamos a luz das Escrituras e afirmamos: ó, prova que isso aí está certo mesmo? E recebe o valor em dinheiro, para que vocês vejam que a gente não traz nada nosso, mas sim daquilo que está escrito. João 7, versículo 18, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então é necessário examinar sempre as obras e os frutos de acordo com as Escrituras Sagradas. Pois como aqui o Senhor afirmou, jamais a esperança terá fim quando ela é firmada naquilo que é da parte do Senhor em espírito e em verdade. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4 a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Compartilhe e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus sendo semeada em seus corações. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, livro de 1 Crônicas, que possui 29 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7 para daqui a pouco vocês estarem recebendo mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro sorteado de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Caiu aqui, já peguei. 1 Crônicas, capítulo 29, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, e também do rebanho bendito par, de número 4, livro de 1 Crônicas, capítulo 29, para meditação de ambos os rebanhos sorteados. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 16. Vou do versículo 11 ao versículo 17. 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 17. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Glórias ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 29 do livro de 1 Crônicas, ali no início do capítulo, traz toda a oferta que não só Davi, como também aqueles que estavam ali junto com ele, os políticos, basicamente isso, os políticos e o povo, tudo ali entregando ofertas para a obra do Senhor, para a edificação de uma casa da qual fosse verdadeiramente necessária para amparar aqueles que o Senhor zela, aqueles que o Senhor cuida, aqueles que o Senhor, nosso Deus, ama verdadeiramente.
E aqui traz o reconhecimento de Davi, de que tudo aquilo que estava nas posses dele não pertencia a ele. Da mesma forma que tudo aquilo que estava em posse dos outros políticos e do povo não pertencia aos políticos nem ao povo, mas sim tudo continuava pertencendo ao Senhor Deus. Como ele mesmo afirmou lá em Ageu capítulo 2, versículo 8, meu é a prata, meu é o ouro. E em Salmos capítulo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aqui Davi reconheceu que ele, por mais que tivesse fama, poder, honra e riquezas, quem realmente era rico aqui, ainda é, até hoje, quem realmente possui o domínio e o poder sobre todas as coisas, é o Senhor nosso Deus. Ele reconheceu ser ali apenas um administrador e verdadeiramente ali sendo grato, porque não só ele reconheceu isso, como também o povo que estava ali ao redor dele, dando oportunidade a todo mundo de participar e interagir. As ovelhas benditas que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, capaz a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h20 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Agora eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então examine com muita atenção essa mensagem e veja como você pode não só ser abençoado, como também ser tu uma bênção na sua região. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus, mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem quiser escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Vocês também podem entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações, pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil com esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. Estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população. Independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé, você com certeza tem uma oportunidade conosco. Seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Então basta entrar em contato conosco no privado, pedir mais informações, que a nossa produção vai estar informando a cada um de vocês, e você comprando os meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões, ou se tornando um vendedor que você não precisa comprar para poder revender não. Um vendedor que você não tem custo nenhum de estoque, nem de logística, nem de cadastramento, nem de entrega, pois o livro é digital. Você tanto compra ele em qualquer um lugar do mundo, como também pode vender ele para qualquer uma pessoa em qualquer um lugar do mundo, e tendo a sua comissão de 30% em cada um deles. Essas pessoas que vendem e essas pessoas que compram têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, independente da qual seja a área e setor, independente do seu grau de escolaridade, posses financeiras ou segmento religioso de fé. Então adquira essa belíssima coleção, seja nessa rede social no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @MileOfertaDin, ou pode também estar entrando em contato conosco no privado e pedir mais informações para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Abençoado, não se preocupa não. Mateus capítulo 5. Eu sou bem-aventurada quando, de alguma forma, mentindo, dizem o mal contra mim, pois verdadeiramente eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor Deus. Então, cada vez que alguém aparece falando alguma besteira, eu só dou glória a Deus e continuo porque sei que estou no caminho certo. Se tiver só gente me elogiando aqui, aí eu poderia desconfiar, porque estaria alguma coisa errada. Não estaria trazendo a palavra do Senhor Deus, não. Pois ele afirmou que o discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o Senhor. Assim como perseguiram a ele, também perseguiriam a nós. E cada vez que eu identifico exatamente algo que me chamam, como também chamaram ele, aí que a minha alegria vai lá no topo mesmo. Próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Lucas, que possui 24 capítulos. Ih, caiu aí, produção. Lucas é o próximo livro que estaremos ministrando nessa madrugada. Todas as ovelhas benditas sejam muito bem-vindas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe no comentário seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado ou também o seu país, para estarem sendo muito abençoados e abrirem portas, janelas nas regiões celestiais para abençoar você e toda a sua casa em um só Espírito junto conosco. Livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Lucas, capítulo 4. E para a meditação do rebanho bendito par de número 10, livro de Lucas, capítulo 5, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Foi só comentar que caiu justamente a parte de que o Senhor Jesus foi recusado, foi negado pelos próprios que se diziam ser dele, que se diziam ser da parte dele. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Já curtam, se inscrevam e compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam de receber uma palavra do Senhor aos seus corações. E vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra operando em favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual,
@igrejas benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos pés, de cada uma vida e cada uma família que interagir conosco nos comentários com o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, para bendizer, exaltar e engrandecer ainda mais ao teu santo reino e o teu santíssimo nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Lembre-se de escolher seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor Deus aos seus corações, sem manipulações nenhuma do ser humano. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao livro de Lucas, capítulo 4, que é tanta mensagem importante aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de fazer essa obra para com o Senhor, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 23. Vou ler do versículo 18 ao versículo 24. Livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 24. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 4 do livro de Lucas é muito forte, porque traz uma reflexão para aqueles que dizem fazer parte do reino, para que eles estejam buscando constantemente, em vez de as bênçãos, os livramentos, as conquistas, as vitórias, buscarem constantemente um coração maleável, não para a carne, para o maligno ou para a religiosidade, mas sim para com aquilo que é da parte do Senhor Deus. Um coração que esteja sempre disposto a filtrar e examinar, não já apenas no mesmo momento que recebeu a palavra, falou: isso aí é para a bênção minha, isso aí é para terror dos meus inimigos. Recebe a palavra, examina e, com caráter, veja realmente em que posição você está, em que patamar, qual é a sua intimidade, o seu relacionamento com o Senhor Deus. Pois aqui o Senhor Jesus, quando teve ali a oportunidade de se apresentar, de se pronunciar aos seus, ele trouxe a palavra das Escrituras Sagradas e afirmou que ela estava se cumprindo ali diante dos olhos dele. E ali naquele momento, o próprio Senhor Jesus disse que, sem dúvida, eles iriam fazer para ele um provérbio, de que a mesma forma como ele agiu com os de fora, ele deveria ali agir abençoando os de dentro. Mas aí o Senhor Jesus afirmou que o problema não eram as pessoas, mas sim aquilo que estava no interior delas, ou aquilo que elas não permitissem que verdadeiramente enraizasse nos seus corações, que no caso é a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A diferença não era de raça, de gênero, de estatura. A diferença sempre foi de coração. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para estarmos sempre prontos para ouvir aquilo que é da parte do Senhor, para que Ele venha nos lavar, nos purificar e nos santificar. E dessa maneira nós venhamos ser bem-aventurados, benditos, bem-sucedidos e prosperar. Não para que nós venhamos a ganhar grandes tesouros nessa terra, ou mesmo que a gente alcance esses patamares, mas que seja sempre para reconhecer, como Davi ali em 1 Crônicas 29, que tudo isso é para mais honra e mais glória dele em nossas vidas. Para que aqueles que estão de fora, que olham segundo a carne, assim como esses que se diziam ser irmãos estavam olhando também, para que essas pessoas, ao olhar para a carne,
possam ter um vislumbre do Espírito. Se o ouro que reluz no seu corpo verdadeiramente é algo que chama a atenção, como lá em 1 Pedro capítulo 3 afirma, não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, mas sim aquilo que é interno, que está no seu eu interior, demonstrando claro que aquilo que nós praticamos, que nós falamos, que nós fazemos, que nós ensinamos, tem que aparecer de maneira boa, muito mais do que aquilo que nós temos, que nós sentimos, que nós imaginamos. Pois como João 7, versículo 18 afirma, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E é dessa maneira que o Senhor Jesus sempre se portou e afirmou que aqueles que são os seus discípulos deveriam se portar da mesma maneira. Pois ali anteriormente o Senhor Jesus havia sido acabado de ser provado por Satanás, em que ele usou da palavra do Senhor Deus, o inimigo usou da palavra do Senhor Deus para desvirtuar, para desviar a palavra viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não conseguiu ser vencedor, não porque o Senhor Jesus era o Senhor Jesus, mas sim porque o Senhor Jesus utilizou da palavra do Senhor Deus para ir contra o inimigo. Ele não tentou dizer, não, você sabe quem eu sou, você me conhece, você me viu lá na glória com meu Pai. Ele não tentou essa conversa. Ele só foi bem claro, ó, as Escrituras Sagradas afirmam isso. Porque diante das leis e regras desse mundo, aquilo que aconteceu no mundo espiritual era irrelevante. Satanás sabia quem ele era o tempo todo. Então ele dizer quem ele era não ia mudar nada. Porque a intenção de Satanás não era simplesmente ali afligir a carne dele, mas sim tocar naquela parte do Espírito. E quando o Senhor Jesus utiliza do Espírito da palavra para se posicionar verdadeiramente com um Espírito inabalável na presença do Senhor, o inimigo foi novamente derrotado. E o Senhor Jesus saiu vitorioso e com isso a sua carne conseguiu aquilo que ela necessitava. Deixando claro que quando fazemos o certo de acordo com a palavra do Senhor, Ele nos recompensa. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos aqui ao 7º livro a ser ministrado nessa live, que será uma meditação para todos nós. Então já deixe no comentário o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil. Daqui a pouco estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então já sigam, se inscrevam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Êxodo, que possui 40 capítulos, é o nosso 7º livro a estar sendo ministrado nessa live, para mais honra e glória em nosso Senhor Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos à ministração das Escrituras Sagradas, da Palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 24. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 20 do livro de Êxodo é como o Senhor Jesus trouxe lá em João capítulo 4, versículo 21 a 26, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e em qualquer lugar, mas não de qualquer maneira. Pois aqui o Senhor trouxe ele determinando que, independente do lugar que fosse, verdadeiramente era necessário que fosse feito de acordo com aquilo que o Senhor determinou. E ali anteriormente nós vemos ali a carne do povo novamente temendo a presença do Senhor. E aí hoje em dia o povo fala, por que Deus não chega logo perante a gente, se apresenta como Ele é, para que se a gente saber se Ele é verdadeiro ou não, se Ele existe ou não.
A vez que o Senhor Deus se apresentou ao povo, o povo falou que não queria falar com Deus. Aí agora o povo diz que quer falar com o Senhor Deus. Então o Senhor Deus enviou o seu filho. Ele se colocou em uma casca que não assustasse a humanidade, mas em compensação crucificaram ele. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, porque o Senhor nosso Deus, tudo o que ele faz é correto, santo, justo e verdadeiro. E cabe agora a cada um de nós verdadeiramente colocar em prática aquilo que é da parte dele, porque não será o melhor apenas para nós, para nossas famílias, como para todos que estão ao nosso redor, inclusive a terra, os animais, inclusive aqueles que ainda estão por vir. Pois o Senhor nosso Deus, ele não trabalha no agora, no hoje, no momento, no presente. Ele afirmou que nós devemos trabalhar nesse momento. Mas o Senhor está trabalhando o tempo todo, seja no ontem, seja no agora e seja no futuro, no amanhã, no aquilo que está ainda por vir. O Senhor nosso Deus permanece no controle de todas as coisas. E aqueles que não têm controle de nada precisam estar o quê? Direcionando os seus passos, os seus caminhos, àquele que verdadeiramente possui o controle de todas as coisas. Eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então hajam como as igrejas nobres do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, que ouve a palavra do líder e depois vai examinar nas escrituras sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. E já escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem quiser escutar novamente, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês podem entrar também em contato diretamente conosco no privado e a nossa produção vai estar respondendo a cada um de vocês. Os abençoados que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. A Elisete, abençoada, deixe no comentário sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco. Como Peter, de Salete, Santa Catarina, seja muito bem-vindo, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. E que possa haver portas, portais, janelas espirituais das
regiões celestiais, abrindo para abençoar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouquinho estarei respondendo você, inclusive todos os outros que quiserem ter suas perguntas respondidas, é necessário que vocês se apresentem, deixando o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país. Vou agora estar sorteando a Elisete, que é de Irajá, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Capaz da graça e alegria do nosso Jesus, que também possa ver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar junto conosco em um só espírito nessa live. Vamos aqui, se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar em 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21, se você escolheu o número 5. 1 Samuel capítulo 21, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Naum capítulo 2. Naum capítulo 2, se você escolheu o número 4. Naum capítulo 2, se você escolheu o número 4. Naum capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, vai meditar em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, se você escolheu o número 1. 1 Reis capítulo 19, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23, se você escolheu o número 2. Provérbios capítulo 23, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Crônicas capítulo 29. 1 Crônicas capítulo 29, se você escolheu o número 6. 1 Crônicas capítulo 29, se você escolheu o número 6. 1 Crônicas capítulo 29, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, se você escolheu o número 7. Lucas capítulo 4, se você escolheu o número 7. Lucas capítulo 4, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Lucas capítulo 20, Êxodo. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, se você escolheu o número 3. Êxodo capítulo 20. Quantos abençoados vão se apresentando, interagindo conosco nos comentários, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Eu estarei fazendo um convite a todos aqueles que querem confessar e reconhecer o Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí abaixo nos comentários a seguinte frase para que você possa estar confessando ao Senhor Jesus, o Cristo, publicamente. Escreva a seguinte frase: eu escrevo seu nome, seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no secreto, seja no seu quarto, seja no seu carro, num caminhão, aonde for que você estiver, que possa ficar você e o Senhor Deus a sós, de joelhos, abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 20, e leia em voz alta, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Se você não tiver como acessar, tem acesso a uma Bíblia, eu vou estar repetindo aqui agora as palavras e você basta repeti-las aonde for que você estiver, de joelhos, em voz alta. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. E assim que você, logo depois dessa leitura, faça a seguinte oração. Senhor, ainda de joelhos em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento você lista todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando, seja na área familiar, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área familiar. E você lista, sejam sentimentos, emoções, vícios, condutas, comportamentos, amarguras, cita tudo aquilo que estiver sendo pesado para você estar carregando nesse momento, para que o Senhor Jesus possa levar sobre ele. E aqui, continue a oração. Senhor Jesus, eu recebo de Ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, com @Igrejas Benditas. Para quem não tiver conseguido fazer essa aliança com o Senhor Jesus agora, você vai poder voltar, pausar, diminuir a velocidade. Mas lembre-se de voltar na próxima live para confessar a Ele publicamente. Mateus capítulo 10, versículo 30 a 33. O Senhor Jesus afirmou que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Então faça aliança com o Senhor Jesus, que essa com certeza é a aliança que você jamais vai se arrepender de haver feito. E o Peter de Salete havia perguntado. E agora é o momento de interagir com vocês, tirar suas dúvidas. Então, você é presente, deixando um comentário, seu primeiro nome, cidade, estado ou também o seu país. E participem dessa live como ovelhas benditas, igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. Ele havia perguntado: posso ir na igreja e adorar a Deus sendo homossexual? Devemos lembrar que as Escrituras Sagradas não dão, em hipótese nenhuma, permissão para ninguém, para que qualquer seja o tipo de pessoa, seja raça, cor, etnia, religião ou orientação sexual, proibir essa pessoa de entrar dentro do templo físico. Ninguém tem essa autoridade. Então você pode sim entrar dentro de um templo físico para poder estar ali buscando a presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois o Senhor Jesus afirmou que Ele é necessário para aqueles que precisam, aqueles que estão buscando a Ele, ir a Ele da forma que está. Não é para permanecer da forma que está, mas é para ir a Ele da forma que tiver, para que Ele verdadeiramente possa transformar você de corpo, alma e espírito. Pois Ele afirmou lá em João capítulo 3 que é necessário nós nascermos de novo, da água e do Espírito. E venhamos buscar Ele em espírito e em verdade, em qualquer lugar, mas nunca de qualquer maneira. Então é importante a gente sempre examinar a palavra do Senhor e as Escrituras Sagradas, porque elas também não dão permissão nenhuma para a gente perseguir as pessoas. Ela nos dá a autoridade de repreender aqueles que são parte da casa, ou seja, aqueles que dizem estar em Cristo Senhor Jesus, que se dizem ser os irmãos íntimos de dentro. Agora, os de fora, quem julga é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A nossa parte é trazer tudo à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor Deus e colocar em prática. Porque também não adianta apontar o dedo para todo mundo, repreendendo o erro de todo mundo e não olhar a trave do próprio olho. Tanto é que nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias para que vocês possam verdadeiramente colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que vocês possam estar provando não só a nós, como a toda e qualquer liderança. E o Antônio de Salinas, que eu não sei aonde é, Salinas, abençoado, especifica aí de onde é Salinas, mas seja muito bem-vindo, capaz, a graça e alegria do nosso Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e sua casa, por estar interagindo conosco, como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Ele perguntou, e o Daniel, é necessário você se apresentar para ser respondido. E ele perguntou, é pecado não dar dízimo e oferta? Sim, porque está escrito nas Escrituras Sagradas, na lei do Senhor Deus, não é a lei de Moisés, na lei do Senhor Deus, que a oferta e o dízimo são sim necessários. Só que agora você precisa tomar cuidado para quem você está entregando.
para que não venha a ser em vão. Mateus 15, de 7 a 9, o Senhor Jesus afirmou que é em vão quando você faz com base em preceitos dos seres humanos. E as Escrituras Sagradas afirmam que só quem é sacerdote tem autoridade para receber ofertas e dízimos. Porque o ministério de sacerdote, o ministério sacerdotal, precede as 12 tribos de Israel, deixando aqui sempre muito bem claro. Porque tanto é que o Senhor Jesus veio como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que também era rei de Salém, em que ele não tem nada a ver com a linhagem de Abraão, nem com a linhagem das 12 tribos. Então é que é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado tudo aquilo que o Senhor Jesus determinou para cada um de nós. Pois em Mateus 23, versículo 23, ele afirmou: deveis, pois, fazer estas coisas, mas não omitir as maiores. E um problema hoje em dia é que as pessoas acham que oferta e dízimo, uns que falam que é necessário, ficam apenas querendo receber, mas você olha no templo, não tem o comer, não tem o beber, não tem o dormir, não tem o vestir. Então todo mundo que entra dentro de um templo físico, entrega a sua oferta e o seu dízimo a pessoas que você vê que aquela oferta, aquele dízimo, não está sendo bem administrado, está servindo só para manter um templo físico de 4 paredes, e se ele não estiver servindo comer, ou beber, ou dormir, ou vestir, ou calçar os necessitados, ele não tem por que estar aberto, porque a igreja congrega em qualquer lugar, seja na praça, seja na casa, seja na calçada, aonde for, a igreja pode congregar. Agora, o templo físico é um hospital espiritual, necessário para que as pessoas que entrarem lá dentro tenham acesso, os necessitados tenham acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, a oportunidades, recursos e condições para fazerem a obra deles para com o Senhor Deus. Além, todos têm de ter a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Nós temos aí diversas denúncias que falam justamente sobre as ofertas e sobre os dízimos. Nessa rede social você encontra aí na descrição da live o link para a playlist com as nossas mais de 100 denúncias. Examine cada uma delas, pegue as bases das Escrituras Sagradas, anote versículo por versículo, para que você possa estar examinando com muita atenção e cuidado para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E qual é o estado onde fica Salinas, abençoado? Responda aí, por favor. E o Haroldo perguntou, da Lapa do Paraná, seja muito bem-vindo, capaz, graça e alegria de Jesus. Quando a gente vê vultos e até mesmo pessoas, isso pode ser um dom de Deus ou não. Eu acabei cochilando durante a live, acordei e vi um menino, eu repreendi. Faz tempo que isso acontece comigo. Então vamos lá. A abertura de visão é sim um dom do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que você não seja enganado e nem seja confundido. Agora é importante que a sua visão espiritual está sendo aberta realmente, que você busque fortalecer o seu espírito, para que essas visões que aparecem para você, esses seres que você agora está vendo, eles não vão ter a permissão para poder te afligir algum mal. Necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado. Porque quando eu era criança, eu era pequena, que eu sempre vi eles o tempo todo, no começo eu tinha medo, porque eu me assustava. Era um bicho esquisito que eu não entendia direito o que estava acontecendo. Aí meu pai foi me instruindo na palavra do Senhor Deus, me ensinando que eles não podiam tocar em mim por causa verdadeiramente de como eu estava ali, de acordo com a palavra do Senhor Deus. Agora isso aí sim é um dom do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, abrindo a sua visão. E é necessário que agora você busque mais a presença do Senhor Deus, para que você possa estar se posicionando com autoridade nesse tipo de situação. E é necessário que você também consiga um sacerdote que esteja ali na presença do Senhor Deus, para que ele possa te instruir melhor. Que hoje o nosso sacerdote aqui não está presente, mas sim que você pode entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai se consultar com o nosso sacerdote para responder você em cada um passo a passo para mais honra e glória no Senhor Jesus. E o Antônio Salinas havia perguntado, então meu filho está pecando porque ele não trabalha e não dá dízimo nem oferta. Então ele não está pecando, porque é isso que é necessário a gente examinar. Você dá da sua renda, você não dá da renda dos outros. O meu marido trabalha, mas eu não. Então vamos examinar com muita atenção. A renda é do marido. Aí é necessário a gente examinar. O marido é da fé? Se o marido não for da fé, você não pode pegar a oferta e o dízimo e pegar da renda do marido e entregar para ela. Entregar para a igreja, para o sacerdote, no caso, que é o correto. Mudou o líder, exatamente. Muda-se o sacerdote, muda-se as leis. É necessário a gente examinar com muita atenção. O sacerdote não recebe. Exatamente, nosso sacerdote não recebe oferta e dízimo nessas situações. É necessário a gente examinar com muita atenção. Se ele não tem renda, não tem como ele ofertar e dizimar. Se ele vive, se o seu filho está aí se sustentando através daquilo que você proporciona a ele, não tem o que ele ter para poder ofertar e dizimar. É isso que é necessário a gente sempre colocar ali no lógico. Se você não recebe nada, o que você vai fazer? O Senhor Deus sabe fazer essa matemática. Agora é necessário examinar sempre com muita atenção, porque também outra história, outro ponto.
não se entrega oferta e dízimo de tributos. Tributos você não entrega oferta e dízimo. Ah, só o dinheiro aqui, É porque a gente tem sempre ali a lei dos sacerdotes. Muda-se o sacerdote, mudam-se as leis. Tem gente que não tá nem aí. Nossa, que não recebe oferta nem dízimo de tributo. Deixando aqui sempre muito bem claro. Você primeiro paga aquilo que é devido, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É isso que é necessário sempre a gente examinar com muita atenção e cuidado para mais um glória a Jesus. Nós vemos como está escrito. Trabalha e age como está escrito. Exatamente, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então se inscrevam, nos sigam, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam de receber a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. E compartilhem. E o Dimes de Manaus, Amazonas, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como ovelha bendita, amada do Pai, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então curtam a live, compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações. E lembre-se também, todos vocês, de adquirir a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. 12 princípios essenciais para vocês se desenvolverem, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial. Você adquirindo esses 12 livros, eles vão muito além de investimento intelectual, pois além de você estar recebendo discernimento, sabedoria e inteligência do mundo empresarial, político, financeiro, material, vocês também têm a garantia de que a sua vida espiritual, ministerial e a sua vida profissional e financeira já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. E basta você entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te respondendo, tirando suas dúvidas, para que você possa ser muitíssimo abençoado para mais honra e glória a Deus. Seja comprando esses 12 livros, seja vendendo esses 12 livros, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum de estoque, nem de logística, nem de entrega. Você tem a comissão de 30% em cada um livro que você vender, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E tem a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Basta entrar em contato conosco no privado e você já adquire a coleção completa no comentário fixado, na descrição da live, ou então em outras redes sociais, o link já está aí na live, ou então, caso esteja assistindo as gravações, você encontra o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou responder ali. Marcos Vinícius de Duques de Caxias, de Rio de Janeiro, seja muito imensamente bem-vindo. Capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. O Haroldo havia perguntado: assistir filmes, séries, jogos de futebol é pecado? Ou podemos assistir, mas não deixando que essas coisas tomem nosso tempo? Que é isso que é um ponto sempre muito importante, que é exatamente isso. Como o apóstolo Paulo afirmou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada disso. Porque essas atitudes, essas ações não são pecados em si. Claro que não é bom que você, com certos tipos de conteúdo que você acompanha e assiste, porque os seus olhos, o seu ouvido é a janela da sua alma. Então é sempre necessário você tomar cuidado com aquilo que você está alimentando dentro de você. Alguns até dizendo ser da Bíblia. Exatamente. Alguns, inclusive, se dizendo ser da Bíblia, que tem um aí que ficou famoso, mas é blasfêmia pura. Do início ao fim é blasfêmia. Fala de Jesus, fala de Bíblia, fala de Deus, mas tudo distorcido, um negócio maligno aquela série, tá bom? Então, vigia também, sempre muito cuidado com isso aí. É melhor você pegar o quê? E ler a Bíblia. Quer ver série, novela da Bíblia? Lê a Bíblia. É muito melhor. Lê a Bíblia. Ah, mas a história que tá na Bíblia. Então lê a Bíblia. Vai ver, é muito mais curto também, pra você ver. Então vamos examinar com muito cuidado, que é necessário a gente examinar isso com muita atenção para que verdadeiramente não venhamos a permitir que esse tipo de material e conteúdo venha corromper aquilo que é necessário para o espiritual. Porque hoje em dia as pessoas delegam a maior parte do seu tempo para aquilo que é do natural, que é justamente isso. As pessoas conseguem passar os finais de semana todinho assistindo filme, série, jogo de futebol. As pessoas deixam de comer, de beber, de dormir para eventos, shows, palestras de futebol, de tudo que é esse tipo de coisa. As pessoas se sacrificam para isso. Mas agora, quando chega dentro do templo físico da igreja, não consegue ficar uma hora sentado, escutando alguma coisa, escutando a palavra do Senhor Deus.
Ou então, quando vai lá na hora de dar a oferta, o valor do ingresso, 200, 300, 500, e tô chutando baixo. Esse aí é joguinho furreca. Agora, que é de 1.000 pra cima, dependendo do campeonato, exatamente. Agora, na ofertar, vou dar R$2 ali, porque Deus entende. Deus sabe a vontade do meu coração, não importa a quantidade. Não importa a quantidade? Exatamente. Mas de acordo com aquilo que você está administrando. A viúva deu 2 moedas e de acordo com as condições dela. Agora, os outros estavam dando milhares, mas não estava batendo. Por quê? Porque é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, aquilo que está no nosso coração, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Para interagir conosco, tirar suas dúvidas, é necessário que você se apresente, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Que eu observe bem comentado. Estou em propósito de oração para me libertar dessas coisas, que é justamente esse ponto. Sozinho é difícil, abençoado, de você conseguir isso. Precisa ali da liderança, da instrução de um sacerdote, para que você possa realmente estar se desenvolvendo nessa área para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Você consiga realmente se libertar disso, se é um propósito que você quer no seu coração. Porque aquilo não é pecado praticar, dependendo da quantidade, do quanto você se dedica àquilo e o quanto você se dedica à obra, à palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. Mas se é algo que você sentiu no seu coração de se afastar e se dedicar mais na obra, imensamente, verdadeiramente, muito bom para você, para o seu corpo, a sua alma, o seu espírito e a sua família, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E eu agradeço imensamente a presença de todas as amadas ovelhas benditas, amadas do Pai, que estão conosco nessa live, que acabou aqui, está passando um pouco tempo. Entrar em contato conosco no privado. Exatamente. O abençoado ali que está com, exatamente, está passando com sentimentos difíceis, entre em contato conosco no privado, na outra rede social, que nossa produção vai estar te respondendo, te orientando. Do nosso sacerdote. Exatamente, te orientando para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, para que você possa sair dessa situação. A oração ali do Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, volta à live, faça aquela oração e entre em contato conosco, que a nossa produção vai estar instruindo você, vai estar recebendo ali o conselho, as instruções do nosso sacerdote e vai estar repassando as instruções, as informações para você, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só com o sacerdote mesmo, e ele não está aqui. Exatamente. O nosso sacerdote não está aqui agora, mas você pode entrar em contato conosco para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. volta na próxima live, porque acabou o tempo. Muitíssimo bem, que o tempo já foi. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou então também de segunda a sexta, 12 minutos e 37, até às 8 horas e 7 minutos, na @Miller Ofertadinho, onde lá interage com todos vocês. E o Ayrton, que é do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo também, capaz de graça e alegria do nosso Senhor Jesus, que possa ver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abençoando você e toda a sua casa, por ter interagindo conosco, como a igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Aguardo você. E ali só a última pergunta. Pode mostrar um texto do Novo Testamento, uma ordenança de sacerdote? Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Palavra das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus constituiu reis e sacerdotes em todas as nações. Tem também um monte de denúncia aí na playlist, na descrição da live. Você encontra aí as diversas denúncias que falam também sobre o sacerdote. E você examina as bases nas Escrituras Sagradas. Fiquem todos capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives. Muitíssimo. Amém.